A Festa da Uva começou em 1931 com uma pequena exposição nos salões do Recreio da Juventude, aqui em Caxias do Sul. Desde a década de 30 já eram escolhidas as rainhas e os desfiles eram feitos nas ruas centrais da cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os festejos fizeram uma pausa e a Festa da Uva volta em 1950. Nesse episódio da série Festa da Uva Álbum de Memórias, você vai conhecer a festa de 1954, a inauguração do Monumento ao Imigrante com a presença do presidente Getúlio Vargas, a construção de um novo espaço para a feira agroindustrial e o envolvimento comunitário nos desfiles. Nós estamos em Caxias do Sul, no ano de 1954. Caxias do Sul, a pérola das colônias, uma verdadeira joia rio-grandense, foi justificadamente escolhida como sede da Festa Nacional da Uva de 1954, quer como sendo o maior centro de produção vinícola do Brasil, quer pelas suas moderníssimas realizações urbanísticas, demonstrando, sem dúvida, o alto nível de progresso alcançado pelos seus infatigáveis habitantes. Em 54 a gente tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, a gente tem a construção do Monumento ao Imigrante, cuja pedra fundamental foi lançada em 1950, né, na visita ali do Gaspar Dutra. Na presença das mais altas autoridades da nação, teve lugar a solenidade de lançamento da pedra fundamental do Monumento ao Imigrante. Durante a cerimônia fez-se ouvir como orador oficial o Sr. Joaquim Pedro Lisboa, que vibrante discurso enaltecendo o trabalho profícuo do colono que em menos de 75 anos transformou o pequeno povoado em uma das mais ativas e prósperas cidades agroindustriais do país. Assim, Caxias erguerá um monumento àquele que a construiu. Ele desafiará o tempo e os acontecimentos, perpetuando uma página de bravura e denodo do imigrante de 75. O monumento ao imigrante, ele é parte desse processo de reconstrução de pontes após a Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que ele o anúncio desse monumento ele é feito em 1950, né? A gente tem a colocação da pedra fundamental e ele é inaugurado em 1954 pelo Getúlio Vargas, né? Justamente para se reconhecer esse trabalho e essa importância dos imigrantes. Expressivo sentido de gratidão e patriotismo, constitui-se a inauguração do Monumento ao Imigrante, a nota mais alta da imponente Festa da Uva. O presidente Vargas, que inaugura a extraordinária obra de arte caxiense, o governador Ernesto Dornelles, o reverendíssimo arcebispo metropolitano, embaixadores e cônsules de diversos países amigos, altas autoridades federais e estaduais, prestigiam o sensacional acontecimento que contou com a presença de mais de 10 mil imigrantes ou seus descendentes. É interessante que esse monumento ao imigrante, ele não fala do imigrante italiano, né? Ele fala do imigrante em geral, né? E ele, embora ele valoriza esse imigrante italiano, mas não apenas o italiano, né? E isso é interessante porque Caxias do Sul, ela se fez a partir desse imigrante, né? O italiano, ele deu o pontapé inicial, ele foi o ponto de início, né, desse processo, né? Mas depois, já no começo do século XX, a gente já tem a participação de outros imigrantes, né? Poloneses, a gente tem alemães, né? Tem outras pessoas, né, que se envolvem aqui com a comunidade, né? É essa a vida do colono de Caxias, entre uvas e crianças, poesia e família, trabalho e carinho. Em 54, a Festa da Uva ganha uma espécie de primeiro espaço próprio. Se constrói naquele período, né, via prefeitura, se constrói os pavilhões na Alfredo Chaves, né? Hoje é a prefeitura, hoje é o centro administrativo da prefeitura, né? Verdadeiro monumento de arquitetura moderna, ergue-se majestoso o edifício da primeira feira industrial que assinala a etapa inicial de um grandioso plano de obras digno dos maiores centros do país e do mundo. Onde a prefeitura encomendou
nada mais, nada menos do que um painel do Aldo Locatelli, para que esse painel estivesse ornamentando o pavilhão da Festa da Uva. Decorando uma das grandes paredes internas do pavilhão central, o artístico mural detalha a história da colonização brasileira, tanto no setor agrícola como no industrial, impondo-se com o próprio trabalho e sacrifício, vencendo talvez a hostilidade da selva. A figura do colono brasileiro levanta-se bravo na afirmação de um passado de lutas e de um porvir de grandiosidade. A festa ocorre ali por 2 décadas, né? E ali passa a ser o centro da Festa da Uva nesse período. Aí começa a minha história com a festa. Eu vim de Bento, eu era menina, e consegui conhecer a festa em 54, onde ela tinha, era um encanto, assim, a gente passava, embora fosse pelo olhar de hoje, era tudo muito uma coisinha perto da outra, né? Porque era muita coisa, mas era belíssimo, a gente se encantava com os estantes, tinham obras de arte, esculturas, móveis, toda uma época de muito glamour, que é a década de 50, refletida nos pavilhões. E eu lembro muito da concha acústica do lado de fora, onde, nessa época, o Nestor Risso era o diretor da Rádio Caxias e o presidente do Clube Juvenil, e ele trazia grandes artistas para Caxias. Então, Calbi Peixoto, entre outros, se apresentavam aqui. Então, foi uma época realmente glamurosa. O estande Moselli apresentava uma miniatura do seu conjunto industrial com adegas e trens de transporte. Foi alvo da curiosidade geral dos 70 mil visitantes que compraram bilhetes até o dia da inauguração. Esse número elevou-se de muito durante toda a exposição. No quadro dos acontecimentos mundanos da Festa da Uva, a justa escolha da mais bela gaúcha, certame dos mais disputados, que monopolizou a atenção de todo o estado. Belas e graciosas, na pureza de suas linhas, bem descobertas, desfilam as atraentes representantes dos municípios rio-grandenses, dificultando a classificação final. Quem será a mais bela gaúcha? No bucólico panorama da piscina do Clube Juvenil, as candidatas posam naturais aos inúmeros fotógrafos, cinegrafistas e aos membros da comissão julgadora. Sol acaricia suavemente com seus raios a beleza e a juventude da mulher gaúcha. Neste recanto natural, o público pode melhor apreciar as qualidades e detalhes das concorrentes. Extraordinária multidão locupleta o recinto do Recreio Juventude na noite da proclamação. Após intensa expectativa, o deputado Guido Mondim anuncia o veredito. A mais bela gaúcha, Miss Pelotas, senhorita Gladys Carúcio, que recebe da Rainha da Uva a faixa consagradora e da senhora Dona Neta Ungarete Triguez, o finíssimo colar oferecido pela comissão patrocinadora do certame. O programa Páginas está exibindo a série Festa da Uva, álbum de memórias. Você conhece agora as rainhas da década de 1950. Ponto culminante das tradições caxienses. A rainha da vindima da República do Uruguai, senhorita Maria Angélica Scalabrin, coloca a coroa da rainha da Festa da Uva sob a fronte da senhorita Maria Elisa Eberle. O sentido da rainha é de mostrar a realeza, é de mostrar um pouco da magia, né,
isso continua presente hoje em dia, né? Então, claro que a rainha mudou, né? Ela era efetivamente uma rainha, né? Com status de rainha na década de 30, né? Em que ela era eleita um tempo quase em cima da festa da uva, né? Ela aparecia nos bailes sociais e tudo mais, né? Esta é a rainha da festa da uva de 1958, senhorita Zila Turra, coroada solenemente em Caxias do Sul em meio à alegria geral, expressa inclusive por fogos de artifício. A fala do trono, o significado do seu reinado que engrandece a produção vinícola nacional, coloca o Brasil em alto conceito. A partir da final da década de 50 e década de 60, isso se intensifica, né? A gente tem essa rainha com esse status de rainha, assim, de alguém real, assim, né? Dessa realeza, né? Mas ela junta o trabalho, né? Porque a partir da década de 60, as soberanas, elas passam efetivamente a divulgar a festa da uva, né? O estádio do Esporte Clube Juventude, em memorável noitada, são apresentadas ao público as autênticas representantes da beleza da mulher caxiense, que concorrem aos títulos de rainha e princesa do Magno Certame. Eu acho que a escolha da rainha é o fato mais importante da festa da uva em relação à comunidade caxiense. Por quê? Porque a escolha da rainha traz outra coisa que está no nosso DNA, que é a questão da competição. Nós somos pessoas extremamente... vivemos para competir. Um júri especial escolhe a rainha da festa da uva de 1969. Vibração e alegria. Elizabeth Ménétrier é a nova soberana, recebendo a faixa simbólica das mãos de Silvia Anna Celli. O baile de escolha de Elizabeth e suas princesas é um momento culminante nos preparativos para a grande festa. Em homenagem aos seus súditos, Elizabeth Ménétrier é coroada em praça pública, em cerimônia de que o povo participou, como reconhecimento ao seu constante labor construindo o progresso. O presidente Lívio Gazola e o prefeito Vitório Tres cumprimentam a rainha, que com suas princesas inicia um reinado esplendoroso e feliz. De reverência aos que cultivam a terra, Elizabeth e suas princesas participam da milenar faina das vindimas. A rainha era a rainha de uma safra, né? E ela reinava naquele período. E hoje eu acho que o papel da rainha também está um pouco confuso. A rainha promove a festa. Uma rainha hoje, né? Ela vive efetivamente depois da escolha principalmente, né, até o final da festa da uva, ela vive praticamente em função da festa da uva, né. Há glamour? Sim, há glamour, né, mas há muito trabalho também. Desde o dia que a gente é eleita, a gente já tem uma grande significância na nossa cidade de Caxias do Sul. A gente faz a divulgação, a gente faz a realização da nossa festa, não só as soberanas, mas junto com as embaixatrizes a gente faz com que realmente essa nossa grande festa venha acontecer com muito sucesso. Na verdade, a nossa função é uma função muito importante na promoção da festa, né? Então, a nossa ideia é levar toda a informação, tanto dos desfiles que vai acontecer, o que vai acontecer aqui no parque, o que vai acontecer na cidade, um pouco da história, é informar as pessoas do que está acontecendo. A gente leva para as pessoas a festa. A rainha da festa da uva, senhorita Zila Turra, que presidia o magnífico desfile. A década de 60, ela vai trazer a questão da indústria cultural. E ela traz
para Caxias também uma época nos desfiles da Festa da Uva, que é o grande trabalho do médico caxiense Darwin Gazana, que fazia aqueles carros alegóricos belíssimos, mas a questão cultural a gente percebe, por exemplo, na roupa das meninas, né, das rainhas, das princesas. O vestido fica curto, por quê? Porque são os valores da televisão, que estava da mídia, né, da indústria cultural, que estavam se expandindo, e também é o reflexo da política nacional, da ideia que vinha lá do Juscelino, do desenvolvimentismo, né, da Bossa Nova. Então a gente tem todo esse período da década de 60, o Pé Palito, enfim, onde a gente tem uma influência muito grande dos elementos culturais da mídia dentro da festa. Confeccionado segundo concepções baseadas nas mais recentes conquistas da ciência e da técnica, os carros destacam as atividades do povo caxiense nos setores cultural, econômico, esportivo, artístico e social. Esse é um período que as pessoas, em que se valoriza muito o desfile de carros alegóricos. Então esse é um período que as empresas investem nesse processo, né? As empresas, elas colocam carros no desfile para divulgarem suas marcas, né? E a gente tem carros muito elaborados para aquele período, né? E que marcaram a imagem, as pessoas, né? Então as pessoas, as mais antigas hoje, lembram daquele período como o período dos grandes desfiles, né? Se a gente olhar um desfile hoje, né? E já na década de 60 isso estava presente, a gente tem a valorização dos portugueses, dos alemães, poloneses, de outros povos, de outras culturas, né? Que participaram dessa construção da Festa da Uva. A imigração japonesa, tão profícua e empreendedora, a imigração italiana, de tão excelsas virtudes, e a espanhola merecem justas homenagens. Acredito que os desfiles é para realmente a gente trazer o povo junto com a gente, né? Aquela distribuição de uvas, o carinho, o contato mais próximo com a comunidade.